Olá pessoal, vamos aqui para mais um exercício sobre os gases perfeitos, tá? E só relembrando que é importante vocês estarem, ao ler uma questão, estar sempre grifando, né, as informações para caso vocês forem estar identificando de uma forma ter mais facilidade, tá? Então vamos aqui. Esse exercício V4. Então, a temperatura de certa massa de gás ideal varia de 127 graus Celsius para 427 graus Celsius. Se o volume do gás no processo triplicou, e que determine a relação de P2 sobre P1 entre a pressão final e inicial. Então vamos lá, vamos destacar aqui, né, as informações. Então a primeira coisa que ele deu o quê? Que a temperatura de certa massa varia. Então isso aqui é o quê? Temperatura inicial, tá? Essa aqui é a temperatura inicial. E aqui é a temperatura o quê? Final. Né? Então, a temperatura 1 e o outro a temperatura 2. Ele falou que o volume, aconteceu o que com o volume? Desse processo ele triplicou. Então, no volume 1, passou para ter o volume 2, 3 vezes o volume 1. Tá? Então, vamos escrever aqui agora as informações. Tá? Então, a primeira coisa que ele deu o quê? Ele deu a temperatura 1, que é o quê? 127 graus Celsius. Lembrando que nos gases perfeitos a temperatura tem que estar em Kelvin. E só para relembrar que a temperatura de Kelvin, tá, vai ser o que? A temperatura de Celsius mais 273. Então vou estar sempre somando, como a gente já viu isso na termologia. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 127 e vou estar somando. Então, vou pegar 127 mais 273. Somando vai dar quanto? Vai dar 400, né? 400 Kelvin. Já a temperatura 2, ele deu que é quanto? 427 graus Celsius. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos estar transformando para Kelvin. E o que nós fazemos? Vamos somar. Então, vamos pegar 427 e somar com 273. Tá? Então, somando, vai dar quanto? 700, não é isso? 700 Kelvin. Tá? Pronto. Já transformamos. Agora, vamos colocar agora as outras informações, que é o volume. Que ele diz que o volume final, né? O volume 2, ele vai ser o quê? 3 vezes o volume do 1. Então ele quer saber a relação de P2 sobre P1. O que nós vamos fazer? É simples. Vamos botar aqui a nossa fórmula. Qual é a nossa fórmula? É P1 V1 sobre P1 igual a P2 V2 sobre P2. Agora vamos fazer o quê? Vamos só substituir esses valores, tá? Então, como ele quer saber a relação que é P2 sobre P1, então não vamos mexer na pressão, tá? Também nós temos o volume 1, o que nós temos é o volume 2, né? Que é 3 vezes o 1. Então, vou manter aqui P1 e V1 sobre T1. Só que T1, ele deu aqui, ó, que é os 400, né? Ó, T1 ele deu, que é o 400. Lembrando que não é o 127. Devemos sempre transformar para colocar em Kelvin. Então, vai ser os 400, tá? Igual a P2, nós não sabemos, e V2. Quem é V2? Ele deu aqui, ó, ele disse que é o triplo, né, do volume inicial. Então, é 3 vezes V1. Então, vamos botar aqui 3 vezes V1, dividido pela temperatura, 2. Temperatura 2, lembrando que não é Celsius, tem que ser em Kelvin. Então, vai ser quanto? 700, tá? E agora o que nós vamos fazer? Vamos estar simplificando. Podemos simplificar
esses zeros, tá? E também simplificar o V1. Então, organizando isso daqui, o que nós vamos ter? Vai ter P1 sobre 4 igual 3 vezes P2 sobre 7. Lembrando que o 3 botei aqui para frente. Tá? Eu peguei o 3 aqui, coloquei aqui na frente. Como a questão ele quer que o P2 dividido por P1, então vou fazer o quê? Eu vou trocar isso aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui o P1, botar no lugar do 7, e o 7 vai para o lugar de P1. E o 3, o que, é que eu faço com o 3? O 3 eu passo multiplicando com o 4. Então, como fica isso daqui? Então, vamos lá. Então, vai ficar P2 sobre P1, né? Ó, que eu troquei com 7. E vai ficar quanto? O 7 vai ficar aqui em cima. E o 3 multiplica com 4, que dá quanto? 12. Então, a relação de P2 com P1 é 7 sobre 12 avos.